Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. E hoje recebemos a visita do professor Eduardo Alves. Tudo bom, professor? Professor Robson, que satisfação por ter sido convidado aí para participar desse Papo Artístico Literário. Fantástica iniciativa fantástica para o nosso aluno. Dar um abraço logo aos meus alunos lá da Escola de Aplicação do Recife, né, a todos os meus colegas, a gestão da Escola de Aplicação do Recife e a você que está nos assistindo. Satisfação total de participar desse Papo Artístico Literário, muito importante para você, estudante. Ô Eduardo, eu gostaria de saber, professor, o seguinte, antes de mais nada, lembrar, destacar ao nosso estudante que nós estamos sem máscaras, porque nós temos uma divisória, estamos respeitando o que é aqui, o protocolo, não é isso? Exato. Contra a Covid-19. Mas, o tema da aula de hoje? Nosso tema, Petrúcio Amorim, uma vida dedicada ao forró. Forró... Você deve gostar bastante, hein, Robson? Gosto muito de forró. E lembrar-se, forró, Nordeste, Pernambuco, não é? Você poderia agora adentrar na vida de Petrúcio Amorim, não é isso? Sim, professor. Vamos dedicar essa aula aos nossos estudantes que gostam de música. Não pode esquecer disso, não é? Importante, muito importante, Robson. Muitos alunos gostam de escrever, formular frases, versos, e aquele que realmente sente essa necessidade... Isso é fundamental, será fundamental. Preste atenção, vocês vão prestar atenção exatamente à história de vida, né, desse grande compositor, cantor, Petrúcio Amorim. Um cidadão da nossa cultura, né, da cidade de Caruaru. Ele nasceu em Caruaru, Robson, né, no dia 25 de janeiro de 1959. Professor, eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Porque veja só, falar de Petrúcio Amorim, que nós vamos apresentar a foto dele, mas também é importante salientar justamente essa questão do forró, já que o senhor falou a identidade nossa, né? Forró, falar de forró, temos que falar da identidade. O São João, que infelizmente nós não tivemos por causa da Covid. Quer dizer, tivemos de forma online, né? Mas vamos ver uma foto dele antes. Na tela? Exatamente. Esse é o nosso homenageado. Esse é o nosso homenageado, né, da nossa cultura pernambucana, né, o Petrúcio Amorim. E, como eu falei, nasceu em Caruaru, na cidade de Caruaru, no bairro do Vassoural. Né. Aos 9 anos, ele já começou a se identificar com o ritmo da música, com a música. Né, e ele começou a construir frases. Versos, e começou praticamente... Vamos dizer assim, o início da vida musical mesmo foi aos 9 anos. Foi coisa aos 9 anos, já imaginou? O que eu acho interessante é o seguinte, é analisar que ele, tão novo, não é? Tão novo. Já tomou uma decisão para aquilo que ele queria ser na vida. Olha aí, estudante, também penso aqui, isso é hora assim já, o estudante do 9º ano, pensar, ter uma ideia do que quer para a sua vida, para a questão do vestibular. E lembrar, mais uma vez, destacamos não só para aqueles que gostam de música, quem gosta de arte, hoje, né? Arte, a música, teatro, dança, algo ligado, e também a sociologia, não é? Sem sombra de dúvida. Ligado à nossa terra. Professor, falando aqui Petrúcio, me lembra do romantismo, né? A nossa terra, não é isso? Que por sinal, na literatura, você do 9º ano, você que está aí no 9º ano, no próximo ano, evidentemente, vai fazer o 1º ano do ensino médio e vai se deparar com uma disciplina chamada literatura. E na literatura você vai trabalhar a questão do romantismo, né? Quando se volta, né, à origem, no caso do Petrúcio Amorim, quando nas composições musicais dele, ele enfatiza exatamente o quê? Os aspectos culturais, porque aquilo que ele vivencia, aquilo que ele vivenciou na infância, né, toda aquela construção, o que é que acontece? Refletiu e reflete diretamente na construção artística, na escrita desse compositor. Então, é bom que você perceba o seguinte, todo autor, quando ele escreve, todo compositor, ao escrever, ele não escreve do nada, ele sempre escreve partindo de um determinado contexto, o contexto que ele vivenciou. Então, ele foi bastante influenciado por Luiz Gonzaga. Ele escutava bastante Luiz Gonzaga. Né? Outro pernambucano conhecido como o Rei do Baião. E eu acho muito importante nós falarmos do forró aqui em Pernambuco, né, dessas personalidades, até para poder
mantermos a nossa cultura. O interessante, professor, é a seguinte questão, o senhor fala aqui, manter a nossa cultura, é a valorização daquilo que é nosso, né? Exatamente. Lembra que Petrúcio, Caruaru, Gonzaga, Exu, não é? Isso. Olha Pernambuco aí, o peso de Pernambuco. E é isso que a nossa série, ela busca valorizar os pernambucanos que fizeram, que fazem a história. Mas aqui tem alguns dados sobre ele, né, professor? Na tela. Em 1979, né, ele participou do segundo encontro latino-americano de folclore, que isso ocorreu na cidade de Caruaru, né, na sala cultural Luísa Maciel. Robson, ele concorreu a 3 músicas e venceu. Então veja que a capacidade da composição desse artista é enorme. E o que é de chamar a atenção é que ele foi homenageado, ele recebeu o prêmio do Rei do Baião, de Luiz Gonzaga. Sabia disso? Não. Ele recebeu a premiação de Luiz Gonzaga, né? E, finalmente, a primeira música dele foi gravada por Azulão. Sim. Que é o nome da música, eu acho que você deve... Conhece, Dona Tereza, a música dele. Uma coisa importante, antes de a gente apresentar uma foto de Azulão, é justamente mostrar essa questão, não é isso? Do Rei do Baião, do Petrúcio Amorim. E você falou uma coisa interessante, professor. Cada poeta, cada artista reverencia a sua terra. Isso. Então, Caruaru, o São João, não é? Muito forte. E na tela nós temos aqui, apresentar ao nosso estudante, uma foto do Azulão. O Azulão aí, que foi exatamente ele que gravou a primeira música de Petrúcio Amorim. E eu tenho certeza que essa personalidade foi muito importante na vida de Petrúcio, porque a primeira composição, né, a primeira composição dele que foi gravada, isso aí realmente é algo inédito que eu acho que ele, até hoje ele não esquece e não vai esquecer nunca. E algo importante que eu gostaria só lembrar ao nosso estudante é a seguinte questão. Quando o professor Eduardo falou, a questão do intérprete e ao do compositor. Porque muitas vezes a gente acha que o cantor, ele mesmo escreve. Há cantores que são ele está interpretando e também compõe. Ele pode ser intérprete e compositor. No caso dele, ele é os dois, né? Exatamente. Ele fazia as composições, não é? Mas posteriormente ele começou a cantar. Ele disse, poxa, eu posso realmente cantar. E aí ele realmente passou a gravar música em 1979. Até. Né? Em 1979 ele produziu, começou a cantar. E existe até a discografia dele, né? Em 2006. A Boleia do Destino. A Boleia do Destino, exatamente, foi um DVD que ele fez. Deus do Barro. Pra Ficar com Você, é uma outra obra também, né? Bebendo da Fonte. Então veja, a Festa do Forró e Fim da Tarde. Então, foram obras, foram CDs. Então ele tem inúmeras músicas. E outra coisa, você que é bom salientar. O Petrúcio Amorim, a poesia dele é muito cheia de figuras de linguagem. Peculiaridade. Não é? Então, as figuras de linguagem são versos que eles constroem lá numa linguagem simbólica, numa linguagem figurada. E isso é muito marcante na obra de Petrúcio. E é bom salientar a seguinte questão, Sim. que nós iremos mostrar daqui a pouco, 2 composições dele. Vamos trabalhar um pouco, mostrar um pouco. Quando o professor fala, versos cheios de paixão pela terra, né, professor? Sem sombra de dúvida, Robson. Olha, ele contextualiza muito bem essa questão da terra dele, né, do forró, né? Que é conhecido Caruaru, na tela nós temos forró. Você vê aí que o forró realmente está muito, praticamente inerente a esse povo que mora na cidade de Caruaru, essa identidade, né, Robson? E é tão forte que isso espalha por todo o estado de Pernambuco e até mesmo pelo todo o Nordeste e no Brasil. Gênero musical, né, que chama a atenção, o que é interessante também no forró é que a origem do forró dizia o seguinte, que se chama de arrastapé, que é o forró tradicional. O arrastapé, existe uma curiosidade bem interessante, vê. No passado, as pessoas dançavam em um local de barro batido. Para não subir a poeira, eles molhavam, não é? Vê que coisa interessante. E aí eles começavam a arrastar o pé, para não fazer muito movimento, para a poeira não subir. E a partir daí se chamou aqui a questão do arrasta-pé, porque exatamente foi esse contexto, essa origem, né? Essa origem que terminou aí no arrasta-pé. Então, arrasta-pé é exatamente por conta disso. Forró, como você mesmo falou,
é uma manifestação nordestina, né? Exclusivamente do Nordeste. E nós, como pernambucanos, precisamos realmente manter essa cultura, né? Por quê? Porque muitas vezes as gerações, os mais jovens, às vezes desconhecem. Porque, por exemplo, Luiz Gonzaga mesmo, o Rei do Baião, ele mexeu com todo o país. Agora há pouco, durante a Olimpíada, eu vi uma matéria interessante também de uma japonesa cantando lá, né, uma música de Luiz Gonzaga. Veja que coisa, se ele fosse, se ele estivesse vivo hoje, o que ele não iria sentir, não é? Então, voltando à questão do Petrúcio, isso aí é a cidade de Caruaru, a cidade natal, né? A cidade de Caruaru, uma grande cidade, uma vista lindíssima aí, ó. Grande cidade aí do Agreste Pernambucano, uma cidade realmente que hoje tem um desenvolvimento muito grande, tá? E ele nasceu exatamente nessa cidade. Posteriormente veio até a Recife. Em 1981, ele conheceu um outro compositor também, cantor, chamado Jorge de Altinho. Sim. Que também muito forte nos anos 80. Nos anos 80, muitas músicas cantadas por Jorge de Altinho, essas músicas fizeram sucesso aí, né, durante a geração dos anos 80. Ele fez parceria, é bom que se diga que o Petrúcio teve vários parceiros, né? Por exemplo, Ivete Sangalo chegou a regravar a música de Petrúcio Amorim, você sabia? Não. Olha, Fagner foi uma inspiração também para Petrúcio. Ele não se prendeu apenas à questão do forró. Ele também valorizava muito a questão da música popular brasileira. Então ele curtiu muito Gilberto Gil, Caetano Veloso foi também inspiração para a obra dele. Sabia disso? Não. Então, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o que mais? Toda essa questão da música popular, né, brasileira, da MPB, ele também curtiu, ele gosta bastante. E até hoje ele acompanha. É um compositor, né? Hoje é uma pessoa já conhecida no Brasil todo. Por quê? Por tantas pessoas que já pegaram músicas e regravaram músicas de Petrúcio. Aqui na tela nós temos uma música, né? A letra de Tareco e Mariola. Vamos agora analisar um pouco também a letra, conhecer um pouco sobre essa música, não é isso? O importante... Professor Robson, um grande amigo. O importante é o seguinte, dizer o seguinte ao nosso estudante, que principalmente no ensino médio, né, quando eles vão começar a se deparar trabalhando nos vestibulares seriados, né, dos vestibulares aí, da própria Universidade de Pernambuco, né, ele vai começar a se deparar com literatura, como nós falamos aqui, logo no início. E a questão da interpretação de texto, ela é fundamental. Não é? O aluno lê e entender o que está lendo. Então não adianta eu fazer a leitura só apenas decodificativa, não, eu preciso ler e entender. Quando eu conheço o contexto textual, no caso aí da vida de Petrúcio Amorim, o que é que acontece? Petrúcio Amorim, músicas deles vêm surgindo muito nas provas de vestibulares, porque é uma composição riquíssima, em que o aluno ele vai trabalhar exatamente a intencionalidade do texto. Então, nessa música aí, Tareco e Mariola, o título dessa música, no caso, essa letra que ele produziu aí, que fez bastante sucesso e faz até hoje, né? Ele diz o seguinte, ó: eu não preciso de você. Mas antes de analisar essa música, eu quero colocar uma curiosidade aqui. Sim. Eu estava observando uma vez uma entrevista de Petrúcio, e uma coisa que me chamou bastante atenção. Olha, todo autor, quando escreve dentro de uma intencionalidade, não é isso? Certo. Inspiração. Ele vai buscar inspiração em alguma situação, algum contexto, algo vai motivá-lo a produzir. E aí, nessa entrevista, me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que quando ele fez essa música, Tareco e Mariola, ele contextualizou um pouco. Ele disse o seguinte, que sempre teve vontade de cantar e tocar, né, no São João da cidade dele, em Caruaru. Ok? Então, o que é que acontece? Ele foi até o órgão lá responsável da organização do forró lá de Caruaru e solicitou, né, que fosse para cantar. E ele recebeu um não. Ele ficou um tanto chateado porque ele queria muito, né, aquilo ali fazia parte ali da essência dele. Então, preciso cantar na cidade onde eu nasci. E o que aconteceu?
ele recebeu não. Não canta, não pode cantar. E a partir daí foi quando ele pegou e foi inspirado através desse não que ele ouviu e produziu essa música, sabia, Robson? Não, eu achei interessante. A letra, né, leva a isso, né? Quando ele diz, eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Quando ele diz, eu não preciso de você, é exatamente lá o rapaz que deu não para ele. Deu não a ele. Tá entendendo? Veja só, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Quer dizer que ele vai ter o sucesso, né? Ele vai ter o sucesso, querendo ele ou não, não é? Querendo o rapaz lá que impediu a entrada dele lá para cantar ou não. Eu não preciso de você, veja o que ele diz. Já fiz de tudo para mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você, mas não. Cartaz na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Vê agora. Não sabes tu, veja que ele fala diretamente, né? Que eu já tirei leite de pedra só para te ver sorrir, para não te chorar. Então esse trechinho aí já diz exatamente o que ele sentiu na hora lá, né? Ô professor Eduardo, aqui, da letra da música, lembrar que ele é o compositor e o intérprete desta música. O que me chamou a atenção, as duas, né, que me chamaram a atenção, foi essa passagem, o mundo é grande e o destino me espera. Aí quando ele diz a outra, não sabes tu que eu já tirei leite de pedra. Rapaz, que letra, viu? A letra aqui, engraçado que é uma letra de um teor meio ele é autobiográfico. Uma letra autobiográfica. Essa daí é, sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente colocou aí, eu trouxe mais uma letra que fala também da questão da cidade grande, do Recife. É uma homenagem ao Recife. Você tem aí, eu acho que eu trouxe essa música. E lembrar uma coisa importante, quando ele fala da cidade aqui, né, a questão dessa migração, tanto Eduardo como eu, certo? Nós viemos do interior e com Petrúcio Amorim também, né? Exatamente. A cidade. Também, Eduardo, é bom lembrar que quando ele fala essa questão dessa saída do interior para a cidade grande, a gente já trabalhou aqui, Eduardo, Morte e Vida Severina, que mostra isso, essa questão do interior para a cidade grande. Mas qual é o nome da composição que nós temos na tela? Cidade Grande. Então, essa cidade grande, né, essa letra que ele construiu, foi exatamente quando ele foi em Recife que ele se deparou com a grandiosidade da cidade, com a grandeza da cidade, né, comparando realmente a uma cidade do interior, na qual ele viveu um certo tempo. Então, a letra diz o seguinte, veja. Cidade grande, moça bela, tu tens o cheiro de ilusão. Quem passou na tua janela já conheceu a solidão. Cidade grande, chaminé de gasolina, foi minha sina, nos teus braços vi parar. Ó. Aí ele diz, tua grandeza me levou a um delírio feito um colírio, clareando o meu olhar, cidade grande, paraíso da loucura. Essa questão da paraíso da loucura. Vê que coisa interessante. Paraíso é bem antitético, né? Paraíso da loucura, né? Não é? O paraíso da loucura. E quando ele diz o seguinte, essa questão do paraíso da loucura, a gente que quando vem da cidade do interior, que chega aqui, a gente se assusta, e você fica assustado com aquela movimentação da cidade. E aí ele coloca, vê, quem te procura feito um vim de procurar, sofre um bocado para entender o teu mistério. Falando sério, foi difícil de acostumar. Isso aconteceu comigo, Robson. Quando eu cheguei aqui, foi difícil acostumar a viver numa cidade grande. Okay? Agora eu achei bonito assim, é isso que ele faz, cidade grande, moça bela, essa personificação, né? É um processo de personificação, uma prosopopeia aí, né? É a cidade grande, moça bela, tu tens o cheiro da ilusão, o medo que ele sentiu, o impacto diante do Recife, né? Sem sombra de dúvida. E assim, eu sugiro que o nosso estudante, né, você pesquise mais músicas, letras das músicas de Petrúcio Amorim, né? Porque certamente você vai enriquecer bastante seu vocabulário, você vai ganhar muito vocabulário com isso, e também você vai trabalhar essa questão da metáfora, dos metáforas, que você lá no primeiro ano, você vai precisar muito. Os alunos do ensino médio precisam muito dessas questões das figuras de linguagem, interpretá-las, saber o que está por trás daqueles vocábulos ali. Não é isso, professor? Com certeza. Ô, professor Eduardo, você apresentando aqui, na tela nós temos vários cantores que já interpretaram, não é isso? Composições de Petrúcio Amorim. Isso prova que, realmente, hoje, ele é uma personalidade, não é? Conhecida nacionalmente.
Mas infelizmente, assim, muita gente ainda, no nosso estado, às vezes não conhece, desconhece, entendeu? Até a questão da mídia mesmo, do tocar na rádio, não é? Do tocar na rádio, da mídia divulgar mais a questão, valorizar, a palavra é essa, valorizar a cultura pernambucana, os músicos pernambucanos, os compositores pernambucanos. Então veja aí, ó, Jorge de Altinho, como eu falei, Marinês, Trio Nordestino também, ele foi muito inspirado em Trio Nordestino. Azulão, que foi o primeiro que cantou a música dele, né? Alcimar Monteiro, olha aí, Novinho da Paraíba, Cristina Amaral, Leonardo, Assisão, Flávio José, que fez um sucesso enorme com o Tareco Mariola, Leci Brandão, olha. Do Rio, né? Zeca Pagodinho, Fafá de Belém e o grupo de pagode Razão Brasileira. Então, veja que nós estamos diante de uma grande personalidade pernambucana aí, de um grande compositor e de um grande cantor, o Petrúcio Amorim. O professor Eduardo, para a gente finalizar esse bate-papo gostoso, falar sobre essa figura, não é isso? E uma síntese, né, que poderíamos fazer é personalidade pernambucana de Caruaru para o Recife. Ele é intérprete e compositor. A ordem seria compositor e intérprete, não é isso? Isso. E aqui eu deixo como desafio que o nosso estudante, não é isso? Pesquise letras mais de Petrúcio Amorim e valorize, conheça mais um pouco o forró, certo? Essa música cultural do nosso estado. Seu desafio, poderia ampliar? O desafio para você, estudante, é exatamente você, como o meu amigo Robson falou, você vai em busca de algumas letras. Eu vou deixar aqui uma música dele, Cenário. Pesquisa essa música, Cenário. E vá buscar a questão do uso de metáforas. Do uso de metáforas, tá? De figuras de linguagem. Que é um assunto que é trabalhado no 9º ano e que você também irá se deparar lá no ensino médio. Então, pesquisa a música, Cenário, e procura interpretar e conhecer o sentido dessa música de Petrúcio Amorim. Deixar aqui um grande abraço, né? E vou dizer mais, agradecer a oportunidade de estar aqui no Educa PE e espero que eu apareça mais vezes. Tá? Abraço para todos vocês aí. Mas também vamos deixar um abraço aqui para a professora intérprete, a professora Isabela, a Ronaldo do som, a Roberta também, a intérprete. Então a todos, o professor Eduardo com certeza voltará para outras composições. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a participação, meu amigo Robson. Um forte abraço. Forte abraço.